Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal. No mês de junho, nós celebramos três importantes santos no calendário litúrgico da Igreja Católica: Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, aqui no Brasil, esses santos são muito festejados e são comemorados com muita alegria, com muito entusiasmo. Fogueiras, fogos, rojões, comidas típicas à base de milho. É uma riqueza cultural em nosso país, as chamadas festas juninas, festas do mês de junho, que são festas consagradas e devotadas a esses três santos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, começando por Santo Antônio. Santo Antônio era um santo português, ou seja, um santo da nossa língua, que falava a nossa língua, a língua portuguesa, porque ele era lusitano, era português, nascido em Lisboa, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, né? Mas o nome dele de batismo era Fernando. Mas, como ele resolveu entrar na ordem dos frades menores, chamados frades franciscanos, ele mudou o nome para Antônio. Então, Fernando passa a ser Frei Antônio, que é o nosso Santo Antônio. Ele foi contemporâneo de São Francisco de Assis, no século XIII, na Idade Média, que é o fundador da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, né? Então, Santo Antônio conheceu e conviveu ainda com São Francisco, na sua época, no século XIII. E foi um grande pregador, pregador de missões, um grande missionário, um grande apóstolo da fé cristã, da ortodoxia da doutrina católica, Antônio de Pádua, né? Primeiro de Lisboa, mas depois, como ele viveu muito tempo na cidade de Pádua, na Itália, também é conhecido como Santo Antônio de Pádua, né? Então, Santo Antônio se tornou um doutor da igreja, grande teólogo, grande estudioso, grande pregador, um defensor da doutrina ortodoxa da Igreja Católica contra as principais heresias de sua época, de seu tempo. Então, Santo Antônio, batizado como Fernando, se torna frade franciscano, se torna missionário ardoroso, apóstolo abnegado, denodado e um grande doutor em Sagrada Escritura e Sagrada Teologia. Doutor em Bíblia e em Teologia. Este é o Santo Antônio que nós comemoramos aqui como Santo Antônio Casamenteiro. Né? Talvez pelo fato de que, como ele trabalhava muito com os mais pobres, ocorreu um fato significativo na sua vida, quando ele lutou para conseguir, entre as famílias ricas de lá de Pádua, um dote para uma jovenzinha muito pobre, que com certeza iria enveredar pela prostituição. Então ele evitou isso, conseguindo um dote para que ela pudesse se casar. E por isso talvez tenha entrado para o folclore como o santo casamenteiro, né? Aqui no Brasil ele é assim conhecido. Mas Santo Antônio foi um grande teólogo, um doutor da igreja, um grande pregador e missionário católico, frade franciscano, contemporâneo do fundador da ordem, São Francisco de Assis. O outro santo, muito festejado no mês de junho, é São João. Dia 24 de junho. Santo Antônio, dia 13. São João, dia 24. Quem é esse São João que nós celebramos no dia 24? É o São João Batista, parente de nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Santa Isabel e São Zacarias, que eram parentes de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então, pelo lado de Nossa Senhora,
da Virgem Maria, João Batista era parente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é conhecido como São João Batista porque ele participou de um movimento que existiu na época de Jesus, que era o movimento dos batistas. Era um movimento da religião judaica, do judaísmo, que esperava ardorosamente o Messias e se purificava para receber o Messias através da imersão em água corrente no Rio Jordão, o chamado mergulho no rio, o batismo. A palavra batismo, literalmente, significa mergulho. Então, através do batismo, do mergulho nas águas do Jordão, eles se purificavam para se preparar melhor para a vinda do Messias de Israel. Então, esse parente de Jesus, São João, o Batista, recebe esse epíteto, João o Batista, porque ele participava desse movimento. E Nosso Senhor parece também ter participado desse movimento, porque há trechos dos evangelhos em que Nosso Senhor aparece também se fazendo batizar nas águas do Jordão pelo seu parente, João o Batista, né, que o batiza nas águas do Jordão. Então, São João se tornou um grande profeta, precursor imediato de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, as suas denúncias contra os abusos do rei Herodes Antipas e sobre o seu casamento torto com a mulher do seu irmão Filipe, né, a Herodíades, fez com que ele acabasse no cárcere, foi preso, né, e, a pedido da filha de Herodíades, Salomé, que agradou o rei dançando na festa do seu aniversário, então Salomé, ouvindo a mãe, Herodíades, pediu de presente a cabeça do profeta João Batista numa bandeja. E o rei atendeu, mandou decapitar São João. Então, São João Batista morre tragicamente decapitado, não é? E teve sua cabeça arrancada, entregue a essa moça chamada Salomé, filha de Herodíades, a mulher de Filipe, irmão do rei Herodes, que deixou o marido para viver com o irmão Herodes Antipas, né? O irmão de Filipe, que era, na verdade, seu cunhado. Né? Esse foi o fim de São João Batista, mas ele ainda teve a aventura de anunciar o Messias, apontar o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo, e de batizar Jesus nas águas do Rio Jordão. E o terceiro santo muito festejado é São Pedro. São Pedro, como todos sabem, era chamado Simão. O nome dele era Simão. Foi Jesus que, ao fitar os seus olhos, disse: doravante, chamar-te-ás Kefas, Cefas, Pedro, Petrus, em latim, Pedro, em português, que significa um rochedo forte, inamovível, uma grande rocha, uma pedra muito forte. Então, quando Nosso Senhor muda assim de nome, o nome de uma pessoa, é para dar uma missão a esta pessoa. Foi o que ele fez com Simão, né? Transformou aquele pescador de Betsaida, da Galileia, no lago, né, de Genezaré, do mar da Galileia, que era um lago chamado Lago de Genezaré. Ele transforma aquele pescador de Betsaida no chefe do colégio apostólico, ou seja, do seu grupo, da sua comunidade de seguidores. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, a minha comunidade, a minha igreja. Sobre Pedro está edificada a comunidade cristã dos seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se chama a igreja. Portanto, Pedro se torna o líder, o chefe da primeira comunidade
cristã. E, depois da morte de Cristo, ele assume essa chefia, reconhecida por todos, todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os que seguem Jesus, reconhecem Pedro como seu líder. E Pedro sai de Jerusalém, passa um tempo em Antioquia e depois se desloca para o centro do poder, a capital do império, a cidade de Roma. Em Roma, Pedro se torna o chefe da Igreja Romana, o primeiro bispo de Roma, o primeiro papa da Igreja, e lá morre crucificado na perseguição de Nero. O imperador César Nero persegue a Igreja e mata impiedosamente os cristãos. Nessa perseguição morrem os gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Paulo decapitado, Pedro crucificado, na colina do Vaticano. E é lá onde ele morreu, onde está o seu túmulo, que foi edificada essa monumental basílica. Essa basílica nova é do século XVI, né, da Renascença, do início dos tempos modernos. A primeira basílica foi edificada pelo imperador Constantino no século IV. Né? Então, nós temos ali, na Basílica de São Pedro, o túmulo do apóstolo, do chefe da igreja, o primeiro papa da Igreja Católica. Esses são os santos festejados no mês de junho, os santos juninos, assim chamados. Santo Antônio, dia 13 de junho, São João, 24 de junho, São João Batista, parente de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, 24 de junho, e São Pedro, apóstolo, 29 de junho. E aí, gostaram? Se gostaram, deixe o seu like e se inscreva, se não é inscrito ainda, no meu canal. E divulguem este canal para que mais pessoas conheçam um pouco essas histórias e muitas outras. Até a próxima. Tchau, pessoal.